Sou uma filha amada de Deus, tratando da codependência emocional, e queria te convidar a cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Como diz o Gustavo, para a gente estar aqui numa quarta-feira à noite, no meio de semana, é porque a gente quer muito se recuperar, né? Se você puder ir comigo, ó. Essa banda maravilhosa. Amém. Amém. Essa canção fala do amor de Deus, quanto amor. Eu acho que a maioria de vocês conhecem essa canção. Eu queria convidar vocês para a gente ministrar essa canção juntos, um para os outros, um para cada um, para a gente falar do amor do Senhor. Amém? Amém, gente? Quanto amor,
transmitir esse amor que vem de ti. Quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Essa canção fala sobre aquela oração do Pai Nosso, sabe? Quando você, em algum momento, se começa, Pai Nosso, Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome. E para nós estarmos aqui essa noite, é para declarar quão grande, quão santo, quão poderoso Ele é. Se você concorda comigo, eu vou convidar todo mundo para se movimentar. Levanta a mão comigo assim. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar o Senhor juntos, amém? vontade.
Senhor, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu honra-te, Senhor, toda a glória e o poder dá para sempre. Amém. Queria convidar vocês a declarar essa parte aqui, só vocês. Eu quero terminar com vocês. Eu imagino Deus sentado assim, olhando pra gente, sabe? Falando, a gente declarando: Deus, tudo é teu, a minha vida é tua, o Senhor me ama assim mesmo. Hoje o tema é graça, né? É só por Ele, é só por Ele, é pra Ele. Então eu quero terminar com vocês cantando: teu é o reino, teu, tua, Senhor, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Podem sentar, queridos e queridas. Queria dar boa noite para os queridos que estão aqui, especialmente para você que está aqui pela primeira vez. Que você sinta a graça do Pai, que você sinta um ambiente acolhedor, que você sinta que você está num lugar em que a presença de Deus está. E onde a presença de Deus está, há uma sensação de liberdade, há uma sensação de aceitação. Você se sente aceito. Então, eu queria que, se você não se importar em ficar em pé só mais uma vez, e eu queria que a gente trocasse um abraço, um aperto de mão. Em casas onde há funcionalidade, há toque, há abraço. E é tão bonito daqui da frente ver as pessoas se cumprimentando. As pessoas. Se você não gosta de abraço também, fique à vontade, tá bom? Só senta para ninguém se perder. Que bonito. Que bonito ver essa grande família. Aí você abraça e dá uma sentadinha para a gente saber que você já terminou, tá bom? Paulo, quando ele escrevia as cartas, ele sempre terminava: saude a tal lugar, a tal pessoa, com o ósculo santo. E o ósculo santo é o beijo, é o abraço. É interessante, não é? Muito comum, né, nas cartas de Paulo falar sobre isto. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que essa noite seja muito especial para cada um de nós. Quando nós dividimos em grupo, você que está pela primeira vez, fique bem aqui, ó. Todos vão sair para os seus grupos, mas você que está aqui pela primeira vez, nós teremos o grupo da conexão bem aqui. Aí você fica bem aqui, que nós vamos explicar um pouquinho melhor do que é o celebrando. Vamos agora ter a leitura dos nossos princípios. Boa noite, eu sou o Renato Deus, eu estou na vida e sigo trabalhando aí as consequências da violência, da sessão passada. Olá, boa noite. Eu sou Vanessa, uma filha amada de Deus, lidando com o controle, e eu sirvo na sala do controle. E juntos vamos ler os 8 princípios. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2.
Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação e leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa partilha a todos. Boa noite. Boa partilha. Boa noite, eu sou o Diego, sou um filho amado de Deus, nesse ciclo tratando ira, traumas e feridas emocionais. E eu convido vocês agora para lerem a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Boa noite, boa partilha, e eu sirvo no CR Kids. É muito especial que o nosso CR Kids, que acontece enquanto nós estamos aqui, celebrando com os adultos, nossas crianças estão nos celebrando Kids e os nossos adolescentes estão nos celebrando Teens. Então, é muito especial que há um grupo que cuida deles. Então, celebrando Kids, não tem só tias, tem tios também. Isso é muito legal. Muitos de nós chegamos aqui e nós chegamos de uma família disfuncional. Muitos de nós não temos a figura masculina. E é tão especial estar com os kids e entender que tem tios lá que podem ajudar nesse processo de crescimento. Eu tenho alguns avisos. O primeiro deles é que na semana que vem nós teremos a lição Encruzilhadas com o Eduardo Ronchetti. Vai estar partilhando essa lição tão importante. Todas as lições, nós temos 25 lições. Só para lembrar que nós temos uma lição e um testemunho de vida. Esse mês nós temos 2 lições, o que nós vamos ter a celebração do final do ciclo do grupo de passos. Então, nós teremos um tempo de testemunho na 3ª semana. Então, o programa ele é bem diferente. Quem gosta apenas de informação intelectual não gosta do Celebrando, porque o Celebrando tem a ver com vivência. Celebrando o Evangelho de Cristo, que ele caminhava com as pessoas
ele sentava com elas, ele comia com elas, ele não as chamava para irem até a sinagoga apenas. Ele ia à sinagoga, mas não era a primeira opção de recuperação que ele oferecia para as pessoas. Então, celebrando é um lugar de vivência. O nosso tempinho do café, o nosso tempo ouvindo os testemunhos de vida. Então, é muito especial essa caminhada. Então, semana que vem nós vamos ter a lição Encruzilhadas. Nós temos nossa lojinha abençoada, ela que supre o nosso tempo de comunhão. Então, quando vocês saírem dos grupos, então passam ali na lojinha e tem vários artigos que podem te abençoar. Se você quiser trazer um lanchinho também, trazer um bolinho, um suquinho, também é muito bem-vindo, tá bom? Fico imaginando na igreja primitiva, eles faziam isto. Eles se reuniam nas casas e eles tinham um tempo de partilha. Eles tinham um tempo em que eles comiam juntos. Então, eu gosto muito de voltar a esse tempo. Lembra-se quando a gente faz as reuniões, quem de letra de A até Z, não, até Z é inteirinho, A até M traz salgado, depois M até Z traz... Vocês lembram disso? Quando não tinha, né, não tinha jeito de comprar lanchinho, que a gente partilhava, é isso. O Evangelho de Cristo é isto, é a partilha do pão. Por falar nisso, eu queria dar as boas-vindas aos queridos e queridas que estão online. Nós temos um grupo muito abençoador de pessoas que ficam online. Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E logo nós vamos dividir em grupos. Então, você também que está online, escolha um grupo para participar hoje à noite. Nosso terceiro aviso é a nossa sala de oração. A Elaine tem cuidado desse grupo carinhosamente, junto com a Egídia, e nós temos um tempo de oração. Hoje eu tive o privilégio de estar com aquele grupo, é tão gostoso. Então, se você pode chegar um pouquinho antes, partilhe conosco desse tempo de oração. Os grupos de passos estão abertos. Se você se inscreveu para algum grupo de passos, online ou presencial, e ainda não foi chamado, fala com seu líder hoje à noite, tá bom? Que nós estamos reformulando e nós queremos começar com os grupos de passos ainda em setembro, tá bom? Os líderes estão chegando e se você não se inscreveu, nós sugerimos que você caminhe pelo menos um mês, 4 semanas, melhor até 8, para entender melhor a tua área de recuperação, para poder participar de um grupo desses de passos que acontece às segundas-feiras. Nós estamos tendo o nosso congresso. Se for o mesmo filme, primeiro, não vão passar, não. Tá bom? Eu vou só explicar o que é. Né? Então, nós temos o nosso... É o mesmo ou mudou? É, Renato? O filminho é o mesmo? Então, não. Então, semana que a gente passa um outro. Tá? Então, esse aqui fala sobre esse congresso que nós fazemos. É um congresso onde pessoas do Brasil todo vêm, e é um tempo muito precioso de comunhão, é um tempo de crescimento. Nós vamos ter palestras, nós vamos ter workshops que falam sobre o Celebrando, fazer um reset para cada líder, mas nós teremos também workshops que falam sobre lidando com o luto. Nós vamos ter workshops que falam, né, sobre a comunicação não violenta. Nós vamos ter algum workshop que fala sobre a questão da contemplação, da vida contemplativa. Nas plenárias, nós vamos ter o querido pastor Kenner falando sobre o mistério do hoje. O tema do nosso congresso é Celebrando o Hoje. Celebrando o Hoje. Nós vamos ter vários líderes que Deus tem usado no Brasil para estar no nosso congresso. Então, inscrevam-se. Agora, eu não me lembro como é que se escreve. Qual é o link para escrever? Alguém lembra? Simples. Tá aqui, olha, gente boa. O ibabe.com.br/cr. Esse é o lugar onde você pode se inscrever para o congresso. Viu, pessoal online? ibabe.com.br/cr. E semana que vem vamos ter um outro filminho falando sobre o nosso congresso. Muito bem. Hoje, a nossa lição é sobre graça. E quem vai estar partilhando com a gente é a querida Cláudia.
E como eu falei antes, as nossas lições são partilhadas por celebrantes, por pessoas que estão caminhando no processo, por pessoas que entendem a importância de cuidarem de si mesmas. Então, chega aqui, Claudinha, queria orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre essa partilha conosco. Pai, muito obrigada pela vida da Cláudia. Obrigada pelo privilégio de termos essa querida com a gente, que partilha da sua vida, não só do seu conhecimento, mas da sua própria vida. Use essa lição aos nossos corações e às pessoas que estão partilhando online e que vão ver no decorrer do tempo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Meu nome é Cláudia. Sou uma filha amada de Deus. Estou me recuperando de codependência emocional e todos os seus anexos. E hoje vamos refletir sobre a lição graça. Lição 18. As lições anteriores foram reparo, perdão e chegamos na graça, né? Se não perdoar, não tem graça, tá? É a sequência, brincadeira, pessoal. Vamos lá, então. Pode passar. Então, a lição é baseada no princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus 5:9. E o passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Mateus 5, 23, 24. Todas essas lições, né, reparo, perdão e graça, elas estão baseadas no princípio 6, né, que é esse princípio que a gente leu sobre a gente buscar restaurar os relacionamentos nas nossas vidas, né? E por que eles são tão difíceis, né? Difícil perdoar, fazer reparos, né? Porque a gente ama de uma maneira imperfeita, né? Porque o nosso amor é condicional, né? A gente ama apesar de, né? Então, por isso é tão difícil. E aí eu quero compartilhar com vocês como eu encontrei a graça de Deus, né, em alguns dos meus relacionamentos, né? Então, enquanto eu preparava a lição e eu pensava nessa vivência que eu tive, né, eu lembrei que um tempo na minha vida eu trabalhei com pessoas em situação de rua, né, de forma voluntária, né? E a gente ia lá, cantava um louvor, né, dava um lanche, e depois a gente conversava, né? E eu tinha um interesse especial, né, nas histórias de distanciamento familiar, né? Então, eu sempre ficava muito atenta, né, nessas histórias. E por que eu tinha esse interesse? Porque eu também tinha essa experiência na minha vida com meu pai, né? Então, a gente viveu muitos momentos de proximidade e afastamento. Proximidade e afastamento. E aí,
eu percebi, né, que eu tinha uma postura de acolhimento, de compreensão, né, para com aquelas pessoas, né, para com a história delas. E só que eu não tive, né, esse mesmo acolhimento e essa mesma compreensão para com meu pai, né? Então eu oferecia para os outros e não oferecia para nós, né, nem para mim, nem para ele, né? E ali que eu coloquei o amor não saudável, dificuldade de enxergar o erro, é exatamente isso, porque eu achava que buscando essas explicações, né, buscando essas respostas, eu estava restaurando o meu relacionamento com ele, eu estava, de alguma forma, trabalhando isso na minha vida, né? Só que não, né, gente? A gente não vai plantar uma coisa e esperar receber outra, né? Porque nós não vamos receber. E aí, o que aconteceu? Num desses momentos aí de afastamento, o que aconteceu? Meu pai faleceu, né? E aí foi um choque, né? Foi um choque porque eu imaginava que o fim, né, dos nossos problemas seria um milagre que Deus ia fazer, né? Só que um milagre que eu não tivesse envolvida, sabe? Que eu não tivesse que fazer nada, né? E em relacionamentos não funciona assim, né? A gente tem a nossa parte, né? Deus, sim, ele entra com a graça dele, né? Mas a gente tem a nossa parte, né? Então, ele faleceu e foi um choque, né? Porque eu fiquei ali, né, pensando. Primeiro eu fiquei com raiva de Deus, que eu falei, Senhor, né? E eu tive que reformular toda a minha fé, né? Porque eu tinha uma fé mágica, né? Uma fé que eu não tinha que fazer nada para resolver os problemas, que Deus ia resolver por mim, né? Só que não, né? Eu percebi que não é assim que funciona. E aí eu tive que lidar com essa realidade, né? Com essa realidade nova na minha vida, né? E fiquei ali lidando com isso, com muita culpa, né? Muita culpa, porque aí eu achava que eu era culpada por todos os problemas, né, que tinham acontecido entre nós. Depois eu fui conseguindo separar as coisas, tal. E aí eu vim para o CR, né? Vim para o CR isso aconteceu em 2016. Em 2019 eu vim para o CR, né? E aí encontrei esse aceitação, né? Que outro lugar a gente pode falar que a gente tem uma fraqueza e as pessoas não julgam a gente, né? Não tem muitos lugares assim, né? E aí eu consegui, né, voltar, olhar para a minha história, tal, e dei essa volta, né? Voltei lá atrás e percebi que meu pai realmente ele não tinha muito para me dar, né? Tem a ver com a história dele, com as coisas que ele viveu na vida dele, né? Então foi tão libertador como um ser humano ferido como eu, né? E poder apaziguar isso na minha vida, né? Recentemente eu dei uma outra volta nessa história e eu descobri que, além dele não ter assim aquilo que eu queria que ele me desse, né? Eu também não estava assim na lista de prioridades dele, né? Então foi uma outra constatação que eu tive aí, né? E é isso, né, gente? É ser humano, né? É ser humano, né? E aí, conforme eu fui vendo tudo isso, né, eu percebi que isso era uma âncora na minha vida, né? Que meu barquinho, né, ficava parado lá, porque eu ficava olhando para essa âncora, tentando explicar, né, que falando assim em português, claro, né? Eu vivi minha vida inteira tentando justificar para mim mesma, não, que meu pai me amava, né? Meu pai me amava, e eu ficava ali e meu barco parado, né? E eu não conseguia enxergar que existia e que existe um mar para ser navegado, né? E que eu preciso soltar essa âncora, né? Mas soltar com paz, né? Não dá para cortar a âncora com a tesoura, né? E nem com a faca, né? É a gente que puxa ela devagarzinho para o barco ir para o mar, né? Então, o que o CR me mostrou,
é que tem um mar. Eu não preciso ficar presa ali, né? Tem um mar, tem muita coisa para ser vivida, além de querer ficar explicando uma coisa que não tem explicação, né? Que tem a ver com a história do outro, né? E foi nesse momento que a graça de Deus me encontrou, né? Que eu consegui ir para a vida, finalmente, né? E olha o que diz a palavra de Deus: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos para a lição agora. Então, a lição graça tem o acróstico, né? Graça. Primeiro G, vocês estão com a folhinha, né? Depois a gente vai passar por cada uma delas, mas só para vocês saberem, né? O primeiro G é graça, é um presente de Deus. O segundo é recebida por meio da fé. O A é aceitos pelo amor de Deus. C, Cristo pagou o preço. E A, absoluta e eterna. Então, vamos para o G. Graça é um presente de Deus. A graça não pode ser comprada. Ela é oferecida gratuitamente por Deus a nós. Por isso, o princípio 6 me orienta a examinar todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão e reparando os danos, né? E eu pensei assim, né? Senhor, como é que a gente perdoa de verdade, né? Como é que a gente perdoa lá do fundo do coração? Como é que a gente vive esse processo, né? E aí tem alguém já falou uma vez sobre isso, né? Que a resposta está na pergunta, né? Eu não me lembro quem falou isso, mas eu me lembro de ter lido isso em algum lugar. E o que o CR ensina para mim, né? E para o outro também, é que quando a gente vem aqui, a gente aprende que nós não somos o erro, né? Que nós não somos a nossa fraqueza, que a minha área de recuperação não me define. Então, o que esse princípio diz? Vai e faz o mesmo com o outro, né? O outro não é só o erro que ele cometeu. O outro, ele tem um problema, né? Uma dificuldade, um mal que ele causou a mim, mas ele não é só aquilo. Assim como eu também não sou, o outro também não é. Então, quando eu olho o outro, né, da mesma forma como eu me olho, com a mesma graça que eu tenho recebido, né, isso é um caminho de perdão. Vamos para o próximo. O CR também ensina que eu tenho, assim como eu tenho recebido a graça de Deus para fazer mudanças difíceis na minha vida, o outro também tem potencial de mudança, né? Assim como nós só podemos dar o que temos, né? Se eu recebi graça, eu posso dar graça, mas se eu recebi, eu não posso, né? Se o outro me fez um mal, é porque ele também recebeu o mal, né? Então, através da graça que recebemos, é possível olhar o outro como um ser humano ferido como nós. Quando conseguimos isso, estamos imitando a graça de Deus, né? Vamos para o R. Recebida por meio da fé. Nossa salvação vem por meio de professarmos nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É somente por meio da nossa fé que podemos encontrar a força e a coragem necessárias para fazer os reparos e oferecer o perdão. Nos relacionarmos com os outros com a mesma graça com que somos tratados. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Quem faz esse movimento é o Espírito Santo, é a graça de Deus em nós. Pode passar. Graça é o amor que dá, que ama quem não merece. Podemos amar os outros porque Deus nos amou primeiro. Interessante isso, hein? Será que, então, a gente não consegue amar porque a gente não recebeu esse amor de Deus ainda, né? Também podemos perdoar os outros porque Deus nos perdoou primeiro.
Em Lucas 7, conta aquela história que Jesus está lá com os publicanos e os fariseus, né? E chega uma mulher que foi muito perdoada, né? E derrama aos pés de Jesus o seu perfume caríssimo, né? E os fariseus começam a falar dela, que se Jesus soubesse quem é essa mulher, tal, né? E Jesus fala assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Talvez nossa dificuldade de perdoar, né, a qual eu me incluo, seja um reflexo de não nos sentirmos profundamente perdoados e amados por Deus. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Né? Então, Jesus está falando que tem a ver com a experiência que a gente tem com Ele, né? Com o amor dEle, com a graça dEle, com o perdão dEle na nossa vida. Cristo pagou o preço. Jesus nos ama tanto que morreu na cruz para que pudéssemos obter o perdão de todos os nossos pecados. Ele pagou o preço. Ele se sacrificou por nós para que possamos estar com Ele para sempre. Precisamos nos concentrar apenas na parte que nos cabe, reparar ou perdoar. Perdoar e fazer reparos não significa voltar a conviver com uma pessoa que me feriu. Oferecer perdão não vai transformar automaticamente a pessoa. O outro tem o processo dele. E, como disse Jesus, nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Né? Nós precisamos ver os frutos para voltar a conviver. Né? Pelo menos é isso que eu tenho praticado na minha vida. Né? Mas o perdão não tem a ver com a pessoa dar fruto. Né? O fruto é o processo dela. Pode passar, por favor. E quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a dádiva da graça de Deus é absoluta e eterna. Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então, não posso cancelar o outro, porque, da mesma forma que Deus começou um trabalho na minha vida, Ele está fazendo um trabalho na vida do outro, que não está completo. Né? Então, é isso. Pode passar, por favor. O caminho da recuperação é cheio de voltas, subidas, descidas, plano, mas em todos os momentos podemos ter a certeza de que Jesus está conosco. Não existe nada que seja tão horrível em nós que ofusque o brilho do seu amor. Ele nos ama ele não nos ama apesar da nossa fraqueza, né? Como a gente ama as pessoas. Né? Ele nos ama com a nossa fraqueza, através da nossa fraqueza e por meio da nossa fraqueza. Então, a graça de Deus é o seu amor incondicional por nós. Amém? Já terminei. Obrigada por me ouvirem. Queridos, a pergunta que é proposta na folhinha de vocês, na nossa, é: como eu tenho experimentado a graça de Deus em minha recuperação? Como eu tenho experimentado a graça de Deus em minha recuperação? É Celebrando a Recuperação o nome do programa. E é tão precioso quando nós entendemos que nós temos as nossas recaídas, os nossos lapsos, mas tem vitórias igualmente. E no momento que eu paro de celebrar a minha recuperação, no momento que eu só penso no que eu não consigo fazer, eu me perco. Salmo 103 fala assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, hoje, a nossa pergunta mote é: por que eu estou grata
Por que eu estou grato na minha recuperação? Tem alguma coisa que você já está conseguindo fazer, mesmo que seja só uma vez, nesse último mês que você conseguiu, mas é algo para ser grato. Combinado? Por que eu estou grato? No meu processo de recuperação, qual é alguma coisa pela qual você está grato, alguma coisa pela qual você está grata? Eu aproveito e faço um pedido de oração aqui. Eu fui no cantinho dali, atrás, para ver, e eu descobri que você que está aí, você não consegue ver a tela. Eu fui também ali, e eu descobri que você que está ali, você não consegue ver a tela. Então, ore para que a gente consiga a televisãozinha para colocar ali, e uma outra para colocar ali, porque isso nos favorece. O Celebrando, ele é totalmente didático. Tem a ver, então você tem a sua folhinha para ver, para ajudar a relembrar, e também tem essa parte visual. Então, ora para que a gente consiga essas televisõezinhas, tá bom? Vocês vão ver semana que vem se Deus respondeu ou não, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar, então, a primeira música que nós cantamos, e nós vamos sair para os nossos grupos, tá bom? Nós começamos tarde a lição, mas mesmo assim a nossa preletora conseguiu terminar antes. Vamos agradecer a Deus por evitar ela com palmas? O tempo é muito importante. E é muito legal quando a gente tem esses 5 minutinhos para cantarmos e irmos para os nossos grupos. Então, vamos ficar em pé e vamos cantar. A gente dá um oi assim, fica um silêncio, né? Fica um negócio estranho. Pode ir. Toda língua confessará ao Senhor.
Você que veio aqui pela primeira vez, por favor, ficar ao centro. Você que está online, não sei onde eu olho, venha, por favor, entrar na sala de partilha, que é cr.ibab.com.br. E lá, se você for a primeira vez, tem o Conexão para as Mulheres e lá ele explica como funciona o CR. Gente, boa partilha.